rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. A todos vocês que comumente, diariamente, em algum momento da vida, se comunicam conosco, estão conectados conosco por essas ondas de amor. Sejam muito bem-vindos ao programa Mãos Amigas. Eu sou Rilvane de Carvalho e estou aqui com vocês nas nossas quartas-feiras, às 21h30. E no programa de hoje, meus queridos amigos, irmãos, nós recebemos um contato de alguns ouvintes que se conectaram com a rádio, solicitaram ajuda, tiveram seus questionamentos e nós estamos aqui para trazer esse feedback para vocês, para esses ouvintes e para todos, porque muitas vezes a pergunta de um é a dúvida de outros, não é? Então, vamos lá, vamos às mensagens e vamos aos conteúdos. A doutrina espírita nos traz conteúdos riquíssimos com relação à nossa vida, à nossa existência, não nos traz nenhuma dúvida. O Livro dos Espíritos, por exemplo, ele responde todas as indagações humanas. E graças ao nosso bom mestre, a Jesus, nós temos a doutrina espírita para acalmar as tempestades do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, para esclarecer todas as nossas dúvidas quanto ao nosso presente, quanto ao nosso futuro e quanto à razão de estarmos aqui. Então, iniciemos hoje o nosso programa solicitando a Jesus que nos inspire. Vamos juntos, meus irmãos, fazermos essa prece. Pedir ao grande mestre de amor que toque os nossos corações, que esteja nesse momento se aproximando de nós e nos permitindo compreender as lições que o programa Mãos Amigas vem trazer para hoje. Querido Jesus, aqui estamos receptivos a Ti, entregues à Tua governança, confiantes no Teu amor. Mestre amado, direciona a Tua falange amiga a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, em especial aos que estão nesse momento conectados conosco, e aos dois irmãos que solicitaram auxílio. Tu sabes, Senhor, quem são eles. Tu sabes, Senhor, onde eles residem. Toma conta nesse momento do irmão que endereçou a sua mensagem, pedindo ajuda à sua esposa com ideações suicidas, e ao irmão que tem suas dúvidas, porque em meio à pandemia existem tantos desencarnes. Aquieta, Senhor, o coração, o sentimento deles e estende as Tuas bênçãos para todos nós. Assim seja. Então é isso, meus irmãos queridos. Nós estamos aqui nesse momento para trocar com vocês nossas ideias. Claro, sempre tendo como base o Consolador Prometido, todo esse arsenal de livros, de conteúdos que a doutrina espírita nos traz. E nós tivemos um ouvinte que pediu ajuda, dizendo que sua esposa, por conta de situações financeiras difíceis que o casal tem passado, ele nos diz que sua esposa está com ideações suicidas e ele está temeroso. E aí nós vamos, por conta dessa mensagem, trazer para vocês alguns conteúdos com relação ao suicídio. E já vamos juntos, como mãos amigas, vamos juntos emanar as nossas vibrações no sentido de pedir a Jesus que reduza essas ideias da nossa irmã e que elas possam cessar, que ela possa ser curada. Neste momento, meus irmãos, nós podemos elevar sempre o nosso pensamento, direcionar o nosso pensamento, a nossa boa energia para esse casal. E com certeza, sem sombra de dúvidas, eles serão assistidos.
E com relação ao suicídio, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um item sobre o suicídio e a loucura, que fala assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e de confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. A importância de ter calma e resignação, ter fé, ter confiança. É claro, meus irmãos, quando nós nos permitimos mergulhar no turbilhão da dor, no turbilhão das preocupações, muitas vezes nós não conseguimos ter calma e ter resignação. E precisamos muitas vezes do auxílio do outro, do auxílio especialmente do Cristo. E muitas vezes os irmãos que nos auxiliam, movimentados por esse sentimento cristão, têm condição de levantar-nos. Então aqui o Evangelho já nos traz a importância da calma e da resignação, da coragem de sair desse abismo, em que muitas vezes nós vamos nos aproximando até cairmos no poço. Mas nós também, como nos traz Jesus, nós temos a nossa potencialidade interior, essa força íntima que movimenta todos nós, de conseguirmos nos soerguer, de conseguirmos sair da dificuldade em que nos encontramos. E aí segue o Evangelho dizendo loucura. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. E aí envereda para a loucura. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. E aqui os nossos irmãos dizem o seguinte, que a partir do momento que nós entramos em contato com o Consolador prometido do Cristo, com a doutrina espírita. A partir do momento que aprendemos mais, que nos esclarecemos, que iluminamos a nossa consciência, nós começamos a interpretar de maneira diferenciada as dores que nos chegam. Não é que nós vamos desejar a dor, mas quando ela se aproxima de nós, compreendemos que servirá para o nosso aprendizado. E aqui os nossos irmãos deixam bem claro que quando nós estamos nos movimentando para esse discernimento, de que não existem erros na providência divina, de que Deus é um Pai de absoluto amor que não erra, que nos ama em absoluto, que tem profundo interesse no nosso progresso e inclusive investe em nós. Nesse momento, meus queridos irmãos, nós que ainda somos espíritos adoecidos, necessitamos da dor que edifica. Mas haverá um tempo que modificados, que crescidos, que amadurecidos no amor, essa dor não mais será necessária. Então tenhamos essa fé e essa confiança de que quando existe um problema, como por exemplo colocado pelos nossos irmãos, um problema financeiro na família, um problema financeiro grave, esse problema vem e nós inclusive temos essa condição de movimentarmos ele para saná-lo, mesmo que seja pedindo ajuda, pedindo orientação, e a solução vem. Toda vez que nós fazemos um movimento para o bem, toda vez que nós buscamos auxílio do céu, Jesus está no leme do nosso barco e nos auxilia. Que nenhum de nós tenha a dúvida, porque muitas vezes o que é que acontece?
nós acreditamos que o Cristo está muito distante, que as coisas de Deus, que essas ações divinas não estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Fazemos prece, mas achamos que esse movimento de lá para cá não existe e existe, meus queridos. Tenham certeza disso. Façamos que o Cristo nos ajudará. Modifiquemos o nosso pensamento, o nosso sentimento. Dobremos o nosso joelho e façamos uma prece sentida. Ela não se perderá. Ela não ficará solta no vácuo. Pelo contrário, a prece é uma grande energia que desprendemos de nós em direção a quem entende melhor, a quem compreende melhor a nossa dor. Inclusive, uma prece sentida é uma prece que tem muito movimento de energia. A prece que nós paramos para elevar o nosso pensamento e conversamos com Deus. Conversamos com Jesus. Jesus, está difícil. Eu estou com dificuldade, Jesus, de conseguir equilibrar essas contas, de conseguir harmonizar minha família. Estou com dificuldade, Jesus, de caminhar sozinho. Fica conosco. Me ajuda, ó Cristo. É uma prece sentida de quem confia no bom pastor. E o bom pastor, nenhuma ovelhinha ele deixará se perder. Então, todos nós somos tão queridos, tão importantes. Acreditem, meus irmãos. Acreditem nesse amor que o Cristo ama a cada um de vocês. Ama a cada um de nós. E aí segue os nossos irmãos dizendo que essa situação com a loucura acontece da mesma maneira com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, no momento da embriaguez se suicida. Eles estão dizendo assim, colocando de lado esse ser que se embriaga e comete suicídio ou que está no momento de falta de sanidade mental e comete suicídio, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhes apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Vejam só, existem aqueles que o olhar não consegue enxergar que dias melhores virão. Acredito que sempre será assim, sempre será angústia, amargura, desespero, dor. Mas aqueles que acreditam que esse momento é passageiro, porque tudo passa. Acreditando que dias melhores virão, esse enche-se de paciência, como nos dizem os nossos irmãos. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. É que a vida humana, com relação à eternidade, o que é ela, a vida, com relação a essa eternidade? Senão bem menos que um dia. Nós somos espíritos imortais, eternos. Se somos eternos, somos milenares. E o que é a passagem? Na Terra, vamos dizer 80, 100 anos na Terra, 70 para alguns e menos para outros. Mas o que é essa passagem, senão um cisco na eternidade, né? Senão um breve tempo. E quando nós compreendemos, inclusive, que a vida não termina, que a vida seguirá sempre adiante, são várias reencarnações para uma única vida. Nós nos enchemos de coragem. Eu estou passando por esse momento, mas que é tão breve, tão passageiro, eu quero aprender com ele. Senhor, o que eu posso aprender com essa dor? O que essa dor está vindo me ensinar? O que essa dor quer me mostrar? Qual o sentido educativo da dor que bate à minha porta? E aí segue os nossos irmãos. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham,
Unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Entendem aí que é a diferença do olhar? Aquele que sofre, mas que tem fé, ele sabe que a dor vai passar e que a dor é importante naquele momento para o seu aprendizado. Mas aquele que sofre sem fé, aí ele acredita que não existe mais solução, que não existe mais nenhuma condição de melhoria. E aí deposita na morte todas as suas esperanças. E nada esperando, dizem os nossos irmãos, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas, a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. Meus irmãos, eu vou ler mais uma vez esse final, que diz assim que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. A lei de Deus não nos permite escolhermos o dia de retornarmos à pátria espiritual. Se existe algum irmão que nesse momento tem ideações suicidas, acha que está muito pesado, tem pensado em suicídio, meu irmão, é hora de você parar. É hora de você frear o teu sentimento. Entenda, meu querido irmão, que Deus nos convidou ao planeta Terra para o nosso crescimento e só a Ele é dado a autoridade de retirar-nos dessa prova. Vamos todos juntos, a partir desse estudo, compreender, especialmente pelos exemplos. No livro O Céu e o Inferno, existem vários exemplos de irmãos que retornam para contar da desgraça que fizeram por enveredarem para o suicídio. Por quê? Porque a vida não cessa. E você imagina que se achou que a tua dor era muito grande e quis abreviá-la e quer abreviá-la, desencarna e vê o quê? Que a vida continua. Que a morte é um jogo escuro de ilusões. Que não existe a morte. Então, se você busca pelo equívoco o suicídio, com certeza não vai encontrar flores. Não vai encontrar harmonia, calma, paz. A paz que você procura hoje está dentro de você. Tem a ver com a tua relação com Cristo. Tem a ver com a tua relação com o amor. Essa compreensão de que tu és um filho muito amado. E quando mudar o teu pensamento, o teu sentimento, quando começar a caminhar com Jesus, tendo essa crença, essa fé, a tua vida vai mudar, meu irmão. Abraça o evangelho de amor. A partir de hoje, tem essa força e essa coragem. E de que maneira, então, melhorar da depressão, das ideações suicidas? Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, no livro Triunfo Pessoal, ela nos fala de valores subjetivos, dizendo assim: como a oração, a meditação, a reflexão, a calma e o trabalho em favor da renovação pessoal conseguem preencher emocionalmente, reestruturando o indivíduo em relação à existência humana. Essa viagem silenciosa é intemporal, é independente do tempo, não podendo ser realizada em determinado período de tempo, através de objetivos imediatos, mas por meio de experiências psíquicas e emocionais que transcendem a consciência atual, oferecendo-lhe meta segura mais adiante. A necessidade da religião, essa busca de restabelecer o religare, a nossa religação com o divino.
ressalta pelo significado profundo de que se reveste, oferecendo compensação e equilíbrio após a vilegiatura carnal. E aqui Joana nos convida à oração, à meditação, à reflexão, à calma. Isso tudo tem a ver com o esforço nosso de buscarmos esse refazimento. Porque nós precisamos realmente de muito esforço para nos mantermos em equilíbrio, de muito esforço para buscarmos uma fé sólida. E a religião, como traz Joana, ela auxilia a todos nós. Qual é a religião mais adequada para nós conseguirmos esse religar e essa reconexão com o divino? É o lugar onde tu te sintas bem. É o lugar onde você esteja que você consegue sentir a aproximação do divino. Esse é o melhor lugar para você, meu irmão. Inclusive, nós podemos frequentar igrejas, templos, casas espíritas, amenizando o sentimento de crítica e buscando absorver tudo de bom que esses locais, esses templos nos oferecem. Porque Jesus está em todo lugar. Deus é tão grandioso que ele não consegue se esconder em uma casa, em um templo qualquer, numa esquina. Porque muitas vezes a gente pensa assim, só vai ter Jesus ali. Deus só vai estar presente naquele lugar ali. Mas ele está em todo lugar e nós não conseguimos sair desse abraço de Deus. E aí Joana segue dizendo que o significado existencial incorpora-se ao consciente atual e estimula as funções do pensamento, que passarão a trabalhar pela qualidade de vida e não apenas pela conquista de coisas que poderiam pressupor a totalidade externa das aquisições. Então, a partir do momento que eu saio, não estou bem, então preciso de ajuda, vou buscar esse auxílio. Vou buscar esse auxílio no consultório de um psiquiatra, no consultório de um psicólogo, num grupo de autoajuda, na minha igreja, no meu centro espírita, onde quer que seja, busque ajuda. Saia em direção a esse pedido, porque sem dúvida alguma existem instrumentos de Jesus que irão te ajudar. Quantas vezes nós somos instrumentos do Cristo para ajudar os outros? Então vamos buscar sim, quando precisarmos, saiamos da nossa casa e vamos atrás de ajuda. Joana ainda diz no livro Garimpo de Amor, psicografada por Divaldo, com relação ao nosso autocuidado. Podemos buscar esse autocuidado, esse autozelo, esse carinho por nós mesmos, que é importante nutrirmos esse autoamor, para nos fortalecermos. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão, em alguns momentos. Instantes de prece silenciosa em qualquer lugar. Refazimento através da música. Que música é que você gosta? Ouve, canta. Vamos espantar os males, né? De caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidados com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Em outras ocasiões, conversações edificantes. Existem aqueles irmãos que nos elevam, que nos dão ânimo, busquemos eles. Destituídas essas conversas de objetivos imediatistas, livre de queixas, de lamentações, de azedumes, de comentários pesarosos. Quando nos aproximarmos dos grupos, das pessoas para conversarmos, vamos buscar conversas que edifiquem, que nos façam crescer. Porque, por exemplo, quando nós nos aproximamos de alguém para conversar, falar mal do outro não é uma conversa edificante. Desculpa. É uma conversa pesada. Então, vamos buscar esse momento bom, né, de conversas que nos ajudem. Cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e aos compromissos que lhe dizem respeito. Quando nós executamos as nossas tarefas diárias, pequenas tarefas, quando nós saímos ao trabalho,
Quando nós cumprimos com as nossas obrigações, nós estimulamos a nós mesmos, porque isso gera prazer. Então, quanto mais responsáveis nós formos, inclusive na execução das tarefas, joia, é bom, faz bem. Emmanuel, psicografado agora por Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz que a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos humanos, dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-los com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Quando nós buscamos Jesus, nós começamos a sentir diferente a nós mesmos e aos outros. A nossa vida começa a mudar, existe uma transformação. E Emmanuel aqui nos dizendo que não tem condição de você buscar essa fonte na matéria, no mundo. O mundo não vai te proporcionar isso. A busca pelos títulos, pelas posses, a busca pelos prazeres do sexo, da droga, essa busca é vazia, não vai te preencher. Não vai preencher nenhum de nós. No Brasil, meus queridos amigos, existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por contato telefônico, por e-mail ou chat, 24 horas, todos os dias. Qual é o número do CVV? 188. Se existe alguém necessitando conversar, se está cheio de angústias, se o teu pensamento não consegue aquietar, liga para o 188. Caso você não tenha outra fonte de auxílio, liga, meu irmão. Esse Centro de Valorização da Vida está aí, é uma comunidade que se juntou em prol do próximo. E nós podemos realmente buscar esse auxílio. Inclusive também buscar a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, da casa espírita da tua igreja. Vai atrás de ajuda, que o céu te ajudará. Busquem auxílio, não fiquem parados não. Saiam de si e vão em busca dessa ajuda, que com certeza ela virá. E agora eu vou mudar um pouco de assunto. Teve outro ouvinte nosso que nos endereçou o seu questionamento sobre desencarne coletivo. Ele pergunta, nessa pandemia, quem desencarna com essa doença, com a Covid-19, já estava programado para desencarnar nesse tempo? Ele quer saber, foi aleatoriamente ou não? Ou existiu aí uma programação? E aí eu trago para vocês o livro de Joana, Após a Tempestade, psicografada por Divaldo. Joana fala no capítulo Calamidades. Ela diz assim, com frequência regular, vamos responder o nosso ouvinte baseado nos textos espíritas. Com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastros de sangue, luto e dor, em veemente convite à meditação dos homens. Então, essa não é a primeira calamidade que nós estamos passando. Com frequência regular, como diz Joana, em um momento ou outro a Terra passa por essas visitas das catástrofes. E elas com certeza nos trazem um convite à meditação. Porque quantos e quantos irmãos nesse momento e durante todo o ano passado pararam para refletir sobre a vida, tomaram outro rumo, aprenderam muito. É tão bom e tão importante a gente entender que não existe nada solto, que não existe erro e que Jesus está regendo, inclusive, esse momento. Se a pandemia chegou, é porque nós precisávamos dela. Então, vamos aprender com o que a pandemia está nos trazendo. Joana diz ainda que consequência natural da lei de destruição, que enseja a renovação das formas e faculta a evolução dos seres, sempre conseguem produzir impactos
graças à força devastadora de que se revestem. Veja que Joana fala aqui que é uma consequência natural da lei de destruição, que é uma lei divina. Ah, mas Deus quer me destruir? Não. Deus quer o nosso progresso. E muitas vezes nós precisamos desses momentos difíceis para progredirmos, para conseguirmos um passo adiante. Meus queridos amigos, quantos irmãos nossos desencarnados estão recebendo o convite, trabalhados nesse impacto da pandemia, o convite de regressar ao planeta Terra regenerado. Quantos e quantos familiares sofridos que ficam também, a partir dessa dor, conseguem esse equilíbrio íntimo para seguir adiante no planeta Terra regenerado. E Joana fala assim: tais desesperadores eventos impõem ao homem invigilante a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, que resultam em transformações morais que o incitam à elevação. Percebem que a pandemia, ela não discrimina ninguém. Ninguém consegue se privar do vírus porque é rico ou porque é pobre, porque é negro ou porque é branco. Simplesmente, quando chega a necessidade do adoecer, ele vem. Então, não existe essa questão do preconceito. O vírus vem para educar a todos nós e é importante que busquemos a meditação, porque meditar, nós conversamos até no programa passado a respeito de meditação, que ele está disponível no canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube. Essa necessidade que temos de centrar em nós a nossa energia, buscar essa força interior, esvaziar o pensamento e nos conectarmos conosco, para nos divinizarmos e compreendermos também que estamos submetidos à vontade divina que é sábia e que é boa. E aí segue Joana dizendo ainda que indubitavelmente trazem muitas aflições as catástrofes, pelos danos que se demoram após a extinção de vidas arrebatadas coletivamente, deixando marcas de difícil remoção que se esculpem no caráter, na mente e nos corpos das criaturas. Essas marcas nós não vamos deixar de tê-las, porque mesmo idosos, mais para frente nós iremos recordar do turbilhão que foi a pandemia, então são marcas profundas. As endemias e epidemias de Joana, que varriam o planeta no passado, continuamente com danos incalculáveis, em grande parte são hoje capítulo superado graças às admiráveis conquistas decorrentes da revolução tecnológica e da abnegação de inúmeros cientistas que se sacrificaram para a salvação das coletividades. Muitas outras, que ainda constituem verdadeiras catástrofes, caminham para oportunas vitórias do engenho e da perseverança humana. Então, se o irmão tem dúvida e pergunta a todos nós, nessa pandemia, quem desencarna com essa doença já estava programado para desencarnar nesse tempo? E Joana começa a nos esclarecer que existe uma programação e que existe uma regência que gradativamente trabalha para o nosso bem, que tudo está sempre na ordem do divino, e que por isso nada está solto, inclusive os irmãos que estão desencarnando. Aqueles irmãos que passam por um momento muito difícil, chegam à beira da morte, do desencarne e retornam, e regressam, contando histórias. Inclusive nós temos hoje muitas pessoas que contam as suas experiências de quase morte. Eu estava no leito da UTI, eu já ouvi. Eu estava na UTI e visualizei um ser que me tirou dali e me colocou em um outro lugar, e eles ficavam conversando. Então, assim, existem tantas experiências dos nossos irmãos, histórias que vão contar e que iremos ouvir, viu? E aí, o que é que nos diz Joana também?
que pareceriam desnecessárias as aflições coletivas que arrebatam justos e injustos, bons e maus, se olhados os saldos precipitadamente. Então, com aquele olhar da superficialidade, a gente entende que parece que é desnecessário, que não tem nenhuma necessidade, nenhuma utilidade esses desencarnes. Convenientemente, todavia, refletir quanto à justeza das leis divinas, que recorrem a métodos purificadores e liberativos, que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não se podem furtar ou evitar. Então, veja bem que os métodos são purificadores e liberativos, né? Não são métodos falhos. E ela diz aí, para finalizar, não vou ler o item todo, mas fica aí de orientação para vocês, após a tempestade é o nome do livro. Joana diz que, tocados pelas dores gerais, partícipes das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante. E desde logo estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança, com os júbilos do viajor retornando ditoso à pátria da ventura. Então, aproveitemos essa oportunidade que a calamidade da pandemia da Covid-19 está nos trazendo e nos abracemos a fraternidade. Quantos irmãos nossos, queridos amigos, nesse momento estão com muita fome, estão com sede, estão sem nenhum amparo, perderam seus entes queridos e hoje estão desempregados, necessitando do nosso olhar. Nós podemos sim fazer a diferença na vida do outro. Se alguma história de dor, de sofrimento, de penúria chega ao teu ouvido, se movimenta. Faz esse movimento em busca de auxiliar esse alguém. Porque quando essa história chega ao nosso ouvido, é nos trazendo o convite à fraternidade. E apenas exercendo a fraternidade é que conseguiremos evoluir para a bondade. Por isso que a doutrina nos traz que fora da caridade não haverá salvação. Aproveitemos esse momento em que muitas famílias se sofrem, em que muitas famílias estão necessitando do nosso auxílio e saiamos da nossa casa e ajudemos aos nossos irmãos, para construirmos juntos um mundo melhor, uma sociedade mais feliz, mais pacífica, pacificadora, uma sociedade mais harmônica, porque o amor, meus queridos amigos, ele acaba com a multidão de pecados. Ele destrói, ele renova a todos nós. No Livro dos Espíritos, questão 853, Kardec pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E os Espíritos dizem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. Chegado o momento da morte, seja de uma maneira ou de outra, se chegou a tua hora, é hora de partir. E a melhor hora de partir é a hora que você está tranquilo, que você está em fé, que você está trabalhado nas suas riquezas interiores. Porque, com certeza, a gente não tem essa cultura de se preparar para a morte. Mas nós podemos, a partir do conhecimento do Consolador, nós podemos trabalhar cada vez mais essa consciência de que no dia certo eu vou precisar partir. E vou seguir vivo, e tenho família do lado de lá. E a minha família não ficará desamparada por aqui. Mas no dia certo a gente precisa ir. E na linha A, Kardec diz: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Olha o que os Espíritos dizem: qualquer que seja o perigo, se não chegou a hora da morte, não morreremos. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Nós não temos exemplos palpáveis?
Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Alguns de nós têm a condição de ter lá na inconsciência algo que nos mostra, eu acredito que eu vou partir com tal idade, eu vou partir dessa maneira. Alguns de nós têm essa condição, mas o gênero da morte e o dia da morte estão certos, não estão errados, estão determinados. Eu lembro de um tio meu que já desencarnou há muito tempo. Ele dizia: quando eu tiver a idade do meu pai, eu vou falecer. E a esposa ficava chateada: não diga isso, meu marido. Não diga isso, que coisa chata de dizer, pare com isso. E exatamente no dia que ele completou, né? Na época que completou a idade de seu pai, que é meu avô, ele desencarnou. Então, muitos de nós têm essa condição, né, de sabermos. E na questão 854, do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Então, eu não posso me precaver, já que eu sei que um dia certo eu vou morrer. Aí a espiritualidade diz: não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, a gente pode, claro, se precaver. Se existe uma doença no nosso corpo, né, necessitando do nosso cuidado, necessitando de medicação, de orientação médica, de exames, então vamos nos precavermos, né, nessa certeza. Então, a gente precisa, na verdade, confiar, mas fazer sempre a nossa parte. Na questão 855, com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? A espiritualidade diz: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e se tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Então, se corremos o risco, quantas pessoas, como nós conversamos, né, chegam aí na pandemia, adoecem, quase morrem, mas retornam. Então, esse risco, ele serve também para o nosso aprendizado, também para reflexões de recapitulação da vida. A partir de agora que eu tomei esse susto, eu quero fazer o quê? Será que eu vou conseguir ser melhor a partir do susto que tomei? E, meus irmãos, nós vamos agora finalizando o nosso programa com um poema do irmão Casimiro Cunha, no livro Cartas do Evangelho, psicografado por Chico. O poema é A Escola de Jesus Convida. E vamos ouvir então o que Casimiro quer dizer. Se desejas luz e paz, eis, meu amigo, que insisto na tua vinda hoje mesmo à escola de Jesus Cristo. Ruge ainda a tempestade? Não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdeste tudo em derrotas da ambição arrasadora? Vem renovar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amarguras, tristezas, enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico de verdade. O sofrimento, o cansaço parecem longos, sem fim. Escuta o convite eterno, repetindo: vinde a mim. Tem sede de compreensão, carinhosa e compassiva? Recorda que há 2000 anos corre a fonte da água viva. Queres a vida risonha no mar de alegria e flores? Procura a simplicidade dos filhos dos pescadores. Sentes dúvidas, anseias, quanto à luz dos fins supremos?
Volve ao Messias, embora no impulso de Nicodemos. Caíste? Esquece a mentira com que ainda te aconselhas. Coloca os pés noutro rumo, busca a porta das ovelhas. Se te envolve a sombra extensa da lágrima tormentosa, lembra os bens que floresceram sobre a via dolorosa. Se padeces a tortura do espírito solitário, console-te a glória eterna, que resplendeu no Calvário. A luta tem sido um fardo para a tua alma oprimida. Atende a Cristo e acharás caminho, verdade e vida. Vem à escola do Evangelho, da caridade e da luz. O teu livro é teu coração, o mestre amado é Jesus. Apenas recomendamos que antes de entrar, meu irmão, deixes lá fora as sandálias com que adoraste a ilusão. Que lindo chamado do nosso irmão Casimiro Cunha. É um convite para que deixemos tudo aquilo que nos afasta do Cristo. Deixemos essas sandálias da ilusão para trás. Caminhemos descalços, despidos da matéria, meus irmãos, e nos aproximemos da luz que nos dá força e coragem. Então eu finalizo, eu e os meus mentores espirituais, os guias da rádio, que com certeza nas elaborações dos programas, na execução dos programas, estão perto de nós. E o de vocês também, os anjos guardiões, essa família amiga espiritual, com certeza, nesse momento, também estão por perto de vocês. Fiquemos todos com essa certeza desse amparo. E que Jesus, vamos fazer a nossa prece final, que Jesus, nesse momento, abrace a cada um de nós, em especial aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita que se comunicaram conosco, que tiveram suas dúvidas, solicitaram auxílio. Jesus amado, nesse momento, consola a eles todos, dá força, firmeza, fé. E a todos nós, Jesus, que somos carentes de Ti, sedentos de Ti, nos dá ânimo para acordarmos no dia a dia com muita fé, observando a claridade do sol que traz a energia do amor para todos nós. Obrigado, mestre amigo, por todas as dificuldades que temos passado. Nos ajuda a compreendermos as suas necessidades, a compreendermos a razão de nós vivenciarmos todas as nossas dores e que aprendamos com elas. Aumenta a nossa fé, protege toda a nossa família, ilumina todos nós que somos uma família. Assim seja. Queridos irmãos, amigos, boa noite. Fiquem com Deus. Que Jesus e Maria abençoe a cada um. Tchau, tchau. Até a próxima semana, se Jesus nos permitir.